preparar, eu tenho que preparar todo esse documento para aqui para dentro da empresa. Então, vai ser uma noite boa. O Derby, com certeza, aí vai me substituir, sem nenhum problema. Eu estou aqui no online, ele vai estar presencial. Vai ser uma noite muito boa. Obrigada pela sua fala. Derby acaba de chegar aqui conosco também. Vou passar a fala para ele para fazer a recepção de todos. Tá bom, tá um calor, não é? Tem que lavar aqui para os cachorros. Gordinho. Aí eu pego a água da massa, vou ajudando, aí eu uso a água, preciso a água. Paula, a gente não está ouvindo bem. Ok, agora ouve meu áudio? Agora tem. Fala, Derby. Olá, boa noite a todos. Boa noite. Vamos pedir por gentileza, quem tiver com o áudio, porventura, aberto para fechar o áudio, né? A gente tem uma qualidade melhor de som. Estamos aí hoje para debater esse tema de super importância para a indústria, né? A gente já tem alguns relatos de alguns associados que têm sofrido alguns processos já, né? De vistorias, de alguns órgãos anuentes, né? Algo de suma importância nesse processo fabril, né? A gente a cada dia tem que evoluir. O chão de fábrica hoje é o que move a empresa, né? Nós dependemos que o chão de fábrica esteja 100% para que a gente tenha uma boa fluidez do negócio, que a gente consiga assumir nossos compromissos e cumprir plenamente os compromissos. E estamos aí. Estou vendo aqui que tem uma parte da minha equipe lá também, que está online aí, que ótimo. E vamos avançar juntos, né? Mais uma ação do Sindmadeira. Essa diretoria tem trabalhado afinco para que a gente tenha uma evolução desse processo. A gente está gerando a cada dia uma proximidade maior com o associado. Dizer que hoje toda a diretoria, falo aqui em nome do nosso presidente, tem trabalhado com muito afinco, tá? Está à disposição, uma proximidade muito grande do associado para que a gente possa avançar juntos, né? Aquela máxima que juntos somos mais fortes é realmente a realidade do nosso dia a dia. E vamos tocar em frente e evoluir nesse processo. Um abraço a todos. Extremamente importante a fala do Derby. A gente tem vivenciado na prática aí como que as empresas estão um tanto quanto talvez até podemos dizer perdidas aí com esse processo, né? Tudo muito novo. E para finalizar essa parte de apresentações, eu vou convidar Fernando Geller, que acaba de chegar aí no nosso online. Fernando parece que está assim, sempre pontualíssimo com a gente, maravilhoso, nosso parceiro. E a equipe de relações com o mercado trabalhou com afinco aí para a gente chegar no maior número possível de empresas para estar hoje aqui conosco. E como nós estamos gravando esse material, também a gente vai colocar à disposição para aqueles que hoje estavam com algum compromisso, que infelizmente a gente sabe que às vezes se programam para estar conosco, mas não conseguem, no final das contas aparece algum imprevisto. Então, a equipe do Fernando trabalhou incansavelmente aí para a gente ter um alcance bem expressivo. Fernando, por favor, boa noite, bem-vindo. Fique à vontade. Bom, boa noite, Paula. Boa noite, presidente Nicola. Boa noite, demais amigos, colegas. Satisfação grande estar aqui com vocês, né? Como Paula falou aí, essa parceria Findes e Sindmadeiras cada vez mais fortalecida, né? Nossa área aqui de relacionamento com o mercado, de fato, tem esse papel da conexão da Findes e suas entidades com o mercado, né, com as empresas, com as indústrias, e cada vez mais isso tem sido efetivado, né? Então, trabalhamos com diversas soluções integradas. Estamos aqui hoje falando especificamente, vamos falar de saúde, né, das normas regulamentadoras, do novo programa de gestão de riscos, a nova NR1 aí, do governo. Nosso grande amigo Redin está aqui também para falar com maestria. Também ser alguém do pessoal da saúde aí para trazer para vocês, mas assim, reforçar isso que a Paula falou. Nosso time de relações com o mercado tem um objetivo muito claro de conectar a Findes com a necessidade das empresas.
Então, me coloco à inteira disposição de todos vocês aqui, associados, parceiros, demais integrantes da cadeia produtiva da madeira, né? Eu acho que isso é importante também. Eu acho que a cadeia é bem grande, bem extensa, e nós estamos aptos e dispostos a participar com todas as soluções que compõem aí nosso portfólio de mais de 1.800 soluções de serviços e produtos que as nossas casas SESI, Senai, IEL e Findes contemplam. Então, vou colocar meus contatos aqui no chat, tá? Mais uma vez, me coloco à inteira disposição. Nós temos um time de 17 integrantes de mercado espalhados no estado inteiro. Então, temos condição de levar esse serviço aos 4 cantos do Espírito Santo, aos 78 municípios, e a razão da nossa existência é atender a vocês, né? Então, o propósito da Findes é transformar vidas e impulsionar negócios para desenvolver o Espírito Santo, e nós nos apropriamos desse propósito com muito afinco. Estamos, sim, transformando muitas vidas, as vidas desses trabalhadores, as vidas desses empresários, desses empreendedores, e impulsionando esses negócios de vocês, né, para desenvolver o nosso Estado. Eu acho que esse é a nossa razão de existir, e agradeço demais a disponibilidade de todos vocês estar aqui conosco. Sei da loucura que é, né? O tempo é o recurso cronológico é o recurso mais escasso do momento, né? Então, parabéns para quem pôde estar aqui com a gente. Eu acho que esse é um assunto de extrema importância. Estamos falando de, sim, obrigações legais, mas principalmente da saúde dos nossos trabalhadores, que eu tenho certeza que todos os empresários aqui compactuam de que são os maiores bens, né? Os nossos maiores patrimônios aí são os nossos trabalhadores. Então, mais uma vez, sem mais delongas, agradeço aí mais uma vez a Paula, ao Nicola e a todos pela oportunidade, e me coloco à disposição aí para qualquer dúvida, sugestão, sinal, pedido de agenda. Estamos aqui à disposição para visitar as empresas de vocês também e levarmos aí essas soluções para as soluções que já temos, né? As soluções que já existem, mas também soluções customizadas de acordo com a necessidade de cada um dos senhores. Obrigado mais uma vez, um abraço. Não vou me delongar, não, estou aqui à disposição de todos. Muito obrigada, Fernando. Realmente, contar com sua equipe é um grande presente para todos os sindicatos. Vou passar aí a palavra para o nosso primeiro convidado, doutor Marco Antônio Redins. É um grande parceiro de todos os sindicatos da Federação das Indústrias, em especial do nosso sindicato, do Sindmadeira. Doutor Marco Antônio, a gente agradece muito por todos os esclarecimentos que você vem prestando para nós a cada demanda que a gente abre, e doutor Marco Antônio já tem demanda para nós logo mais, daqui a uns 15 dias a gente vai estar junto para falar um pouquinho dos MEIs dentro dos Patos Fabris. Então fiquem espertos, porque tem assunto forte aí para a gente falar dessas relações trabalhistas. E aí eu passo a palavra a você, tá, doutor? E te agradeço novamente pela parceria. Olá, boa noite a todos. Meu muito obrigado pelo convite ao Nicola, ao Derby e à Paula. Meu muito obrigado também ao Fernando Geller, que é sempre um grande parceiro nosso. Bem, nós preparamos uma apresentação e nós vamos fazer a postagem aqui na tela. Aí eu aproveito já para pedir desculpa pelo fato de eu não estar presente. Por questões profissionais, eu não tive como ir até o local. Mas eu vou buscar ter o máximo de informações e ser o máximo proveitoso para que possa orientar a todos os presentes. Bem, eu resolvi fazer o seguinte, eu resolvi iniciar falando sobre as normas regulamentadoras. Porque a gente fala norma regulamentadora, mas às vezes você tem alguns, é possível que de repente tenha algum empresário que ele ouve falar e ele fala assim, exatamente o que é isso? O que as pessoas estão falando sobre essas normas? Qual é o papel delas? Bem, quando a gente fala em norma regulamentadora, essas normas elas vão exatamente complementar a CLT. Naquela parte da CLT que fala, tem um capítulo da CLT que trata sobre segurança e medicina do trabalho. Então, normas regulamentadoras são complementares ao capítulo da CLT.
E o objetivo dela é o seguinte: garantir que o trabalho seja seguro, que o trabalho seja sadio e, principalmente, prevenir aí a ocorrência de doenças e de acidentes de trabalho. Ela trata sobre direitos e também trata sobre deveres. São as chamadas obrigações. E essas obrigações não são somente para os empregadores, mas elas também devem ser cumpridas pelos trabalhadores. Atualmente, nós temos aí 37 normas regulamentadoras, e todas elas podem ser acessadas lá no site do Ministério do Trabalho e Previdência. Uma sugestão minha: tem vários outros sites que postam também as normas regulamentadoras. Mas quando você, empresário, for fazer uma pesquisa, busque sempre no site oficial, que é o site do Ministério do Trabalho. Aí agora vamos para a transição do PPRA, previsto pela norma regulamentadora número 9, para o PGR, previsto na norma regulamentadora número 1. Quais são as normas que tratam sobre esse processo de transição? Primeiro, nós temos uma portaria, que é da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho. Essa secretaria, ela não existe mais. Ela foi extinta a partir do momento que surgiu, retornou aí o Ministério do Trabalho e Previdência. Mas essa portaria, de número 6.730, lá do ano de 2020, ela alterou o texto da NR1, ela incluiu sobre o gerenciamento de riscos ocupacionais, que nós vamos chamar de GRO, e instituiu o Programa de Gerenciamento de Riscos, que nós vamos chamar de PGR. Um tempo depois, nós tivemos aí a portaria 6.735, também do ano de 2000, que deu nova redação à NR9, deixando aí de prever a elaboração do PPRA, ou seja, do Programa de Prevenção aos Riscos Ambientais. Depois nós tivemos a portaria 1295 de 2021, que prorrogou o início da vigência tanto da NR1 quanto da NR9 para 2 de agosto de 2021. Mas um tempo depois nós tivemos uma nova portaria, que é a 8.873 de 2021, que prorrogou o início da vigência tanto da NR1 quanto da NR9 para 3 de janeiro de 2022. Ou seja, os novos textos da NR1 e da NR9 já estão valendo. NR1, do que ela trata? Gerenciamento de riscos ocupacionais. Esse gerenciamento deve ser utilizado basicamente para prevenção e gerenciamento dos riscos ocupacionais dos locais de trabalho. O Programa de Gerenciamento de Risco, que nós chamamos de PGR, nada mais é do que a documentação que será produzida pela empresa no gerenciamento desses riscos ocupacionais. Então, quando nós falarmos em PGR, nós estamos nos referindo a um programa na qual nós vamos ter documentos que vão consignar exatamente todas as informações utilizadas pela empresa para a prevenção e o gerenciamento dos riscos ocupacionais. Programa de Gerenciamento de Riscos Ocupacionais, PGR. Ele substituiu o PPRA. O que significa, então? A partir de janeiro desse ano, não temos mais o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais que estava previsto no antigo texto da NR9. Antes, nem toda empresa precisava elaborar o PPRA, porque, basicamente, tinha que ser consignado o quê? Os riscos químicos, físicos e biológicos. Mas agora, a situação mudou, porque, para elaborar o PGR, além desses riscos químicos, físicos e biológicos, a empresa também deverá envolver riscos ergonômicos e riscos mecânicos. Isso fez com que a quantidade de empresas fosse muito maior. Ora, se nós observarmos qual é a empresa em que não há riscos ergonômicos,
onde tem que se observar a postura dos trabalhadores, a questão do levantamento dos pesos e os riscos mecânicos, que muitas vezes existem nas empresas, situações de queda, risco de choque elétrico, são alguns exemplos. Esse programa de gerenciamento de riscos, ele deve conter, basicamente, o PGR é um documento, e ele vai conter 2 documentos chamados documentos base, que é o inventário de riscos e o plano de ação. Quando a gente fala em inventário de riscos, vai ser feito um levantamento pela empresa dos riscos existentes naquele local de trabalho, e ela irá fazer um documento chamado inventário de riscos. Tem situações em que ela vai ter que fazer atualizações. Observação. Desde o primeiro inventário, às outras atualizações que vierem a ocorrer, a empresa deverá manter arquivado por 20 anos todo o histórico de atualizações. Então, o histórico de atualizações tem que ser mantido pela empresa por um período mínimo aí de 20 anos. É possível que surja uma outra norma depois que altere essa quantidade de anos, mas, por enquanto, são 20 anos. Quando a gente fala em plano de ação, a empresa fez o inventário de riscos, ela fez o levantamento, ela identificou quais são os riscos físicos, químicos, biológicos, mecânicos, ergonômicos. Com base agora nestas informações, a empresa deverá elaborar um outro documento, que é chamado plano de ação. Isso é, quais são as medidas que a empresa vai adotar para prevenção em relação àqueles riscos que foram identificados. E nesse plano de ação, a empresa deverá colocar aí, definir um cronograma para implementação desse plano. Enquanto o PPRA, ele previa lá que ele devia ser revisto anualmente ou em algumas determinadas situações. O PGR, ele deverá ser revisto a cada 2 anos, porém, se a empresa tiver um sistema de gestão, esse período passa para 3 anos. Observação, existem outras situações em que é obrigatória aí a revisão do PGR. Aqui nós temos um quadro com os macroprocessos do gerenciamento de riscos ocupacionais, na qual nós temos a identificação de perigos, a avaliação de riscos, que vão ensejar a elaboração do inventário de riscos, e temos o controle de riscos, que vai ensejar o quê? A elaboração pela empresa do plano de ação. Então, você soma esses 2 documentos, inventário e plano de ação, e nós temos aí o PGR. Legalmente, quem está obrigado a elaborar o PGR? As empresas são obrigadas a elaborar o PGR. Tem empregado? Ele é regido pela CLT? Tem que elaborar o PGR. Porém, a NR1, ela prevê um tratamento diferenciado. Para quem? Para o microempreendedor individual, para a microempresa e também para a empresa de pequeno porte. Então, todo mundo é obrigado a elaborar, mas nós temos uma situação de exceção em relação ao microempreendedor, microempresa e empresa de pequeno porte. Aí vem a pergunta, legalmente, quem está dispensado de elaborar o PGR? MEI, não precisa elaborar. Só que existe uma determinação da NR1 que ele observe as orientações sobre medidas de prevenção nas chamadas fichas MEI. Onde é que estão essas fichas MEI? Exatamente lá no site da Secretaria do Trabalho. Então, aqui, este é o link onde o MEI deverá acessar essas fichas MEI, que tem exatamente as orientações que ele deverá observar. Já microempresas e empresa de pequeno porte, porém, aquelas enquadradas em grau de risco 1, que é muito baixo, grau de risco 2, que é baixo, e essa empresa, ou essa microempresa, ou essa empresa de pequeno porte, ela não identificou risco ocupacional, ela está desobrigada de elaborar o PGR, mas ela deverá elaborar um documento digital
chamado autodeclaração de inexistência de riscos. Nós tivemos, exatamente ontem, nós tivemos uma reunião do Conselho de Relações do Trabalho da CNI e foi perguntado exatamente sobre essa autodeclaração de inexistência de risco. E o Rômulo Machado e Silva, que é subsecretário de Inspeção do Trabalho, ele informou o seguinte: essa autodeclaração em formato digital ainda não está liberada. Não tem data para ser liberada. Ele acredita que vai ser no mês de março, mas ele disse, por enquanto, essa autodeclaração deverá ser feita em papel. Uma observação importante: a empresa está dispensada, o microempreendedor está dispensado de cumprir com essa exigência de elaborar o PGR, mas cuidado, as outras previsões da NR1 continuam sendo obrigatórias. Então, tanto o MEI quanto a microempresa, empresa de pequeno porte, deverá observar o restante das previsões da NR1. Uma questão importante: como que eu vou identificar o grau de risco de uma empresa? Primeiro, eu devo observar qual é o CNAE dessa empresa. Eu não sei, vou lá no site da Receita Federal. Eu identifiquei o CNAE, agora eu vou lá no quadro 1 da NR4, que trata sobre SESMIT. Lá tem grau de risco 1, que é muito baixo, grau de risco 2, que é baixo, grau de risco 3, que é médio, grau de risco 4, que é muito alto. Aqui eu fiz uma verificação em relação aos CNAEs das indústrias de fabricação de móveis e fabricação de produtos de madeira. E o que eu identifiquei? Podem observar, no geral, é grau de risco 3. Lá embaixo tem fabricação de colchão, grau de risco 2. Então, aquela exigência, aquela dispensa que eu falei anteriormente, ela se encaixa nesse quadro que nós estamos mostrando agora, somente para aquelas fábricas de colchões. Para o restante, pelo menos em relação a esses CNAEs que eu fiz a pesquisa, como é grau de risco 3, vem a pergunta: e a microempresa? E a empresa de pequeno porte que estiver enquadrada como grau de risco 3, que é médio, e grau de risco 4, que é alto. A NR1, ela também prevê tratamento diferenciado. Ela diz o seguinte: essas empresas poderão optar por utilizar as ferramentas de avaliação de risco que serão disponibilizadas pela Secretaria do Trabalho. E, por meio delas, poderão estruturar o PGR, considerando o relatório que será produzido por essas ferramentas, e também o plano de ação. Ontem, na reunião que nós tivemos na CNI, foi feita uma pergunta que me chamou a atenção. Perguntaram o seguinte para o subsecretário de Inspeção do Trabalho: por que tantas indústrias de marcenaria estão sendo autuadas? Na hora que fez essa pergunta, eu falei: epa, isso me interessa muito, vou prestar atenção. O que ele disse? Ele falou o seguinte: o nível de acidentes nas indústrias de fabricação de móveis e de produtos de madeira é muito alto. Isso me chamou a atenção. O que eu fiz hoje? A reunião foi ontem, hoje eu fui lá no site Radar City para verificar qual é a situação. E eu identifiquei o seguinte: lá no ano de 2020, o total de acidentes dessas indústrias que mexem com madeira foi 85. Acidentes que tiveram tratamento que duraram mais de 15 dias, somente 3. Total de mortes, 0. Mas aí eu fui olhar o ano de 2021 e eu identifiquei o seguinte, que passou para 787 acidentes no ano passado, que 81 acidentes geraram uma situação de tratamento por mais de 15 dias e 2 pessoas morreram. Então, nós tivemos aí, de 2020 para 2021, nesta indústria, que mexe exatamente com transformação de madeira,
o aumento de 925% em relação a 2020. E isso chamou atenção, isso daqui, observação, olha o que eu estou dizendo lá em cima. Acidentes do trabalho na fabricação de móveis no estado do Espírito Santo. Isso chamou a atenção de quem? Dos fiscais do trabalho. Aí fui verificar exatamente quais são as principais situações. Eu vi o seguinte, o que eu sugiro? Essas informações que eu vou passar aqui para vocês, elas deverão ser feito um estudo para ver por que está acontecendo isso lá nas indústrias. Impacto de pessoa contra objeto, 224 acidentes. Uma quantidade grande. Qual parte do corpo do trabalhador foi atingido? A maior parte foi o dedo, mas tem mão, tem pé. Qual foi a natureza da lesão? A maior parte foi corte, foi laceração, foi ferida contusa, foi ferida púncta, isso é, ferida aberta, 306. É uma quantidade grande. E qual foi o agente causador? A maior parte veio da onde? Ferramenta, máquina, equipamento e veículo. Isso me chamou a atenção e eu deixo aí uma sugestão de que esses dados sejam analisados e se busque entender o que está acontecendo nessas indústrias capixabas para que seja tomada uma providência, porque esses números precisam cair. Precisamos voltar àqueles números lá de 2020. O próximo quadro me chama bastante atenção. Aqui é o quadro que eu também retirei lá do Radar City, que mostra que no estado do Espírito Santo, só o município de Linhares foi o que mais teve acidente de trabalho na fabricação de móveis. 44,6% dos acidentes ocorridos, isso é, de 787 acidentes, vieram lá de Linhares. O que significa? Com certeza, a fiscalização ela vai ser muito maior em Linhares. Porém, os outros municípios não estão fora. Santa Teresa, 20, Serra, 42, Cariacica, 39, Vila Velha, 51 e Vitória teve 15 acidentes. Fica aí a minha dica em relação a essas informações, que elas são muito interessantes para se tentar identificar ações para reduzir essa quantidade de acidentes. E o meu muito obrigado. Muito obrigado, Paula. Coloco à disposição. Estamos aqui debatendo sobre as informações trazidas, a gente fica até assustado, né? Aí você consegue entender, Paula, quando você, no início, um de vocês falou assim, está tendo muita autuação. Da onde é que veio isso? Veio desses números, Paula. É verdade. Por que a fiscalização do trabalho já está buscando o PGR dessas empresas? Porque ela quer saber o que elas vão fazer para reduzir a quantidade de acidentes de trabalho. E a gente ficou um pouco curioso aqui em relação ao histórico anterior ali também, 2019, ali para trás, para a gente entender também esse cenário ali de números, né? Depois então, a gente tem que... Lá no site, você tem acesso a todos os anos anteriores, todos eles. Pode. Mas essa análise também. O grande problema é essa ruptura de 2020 para 2021. Isso daí acendeu um sinal vermelho na fiscalização do trabalho. Mas aí os anos anteriores vinha de uma cadência similar em relação aos números? Você lembra disso? Não, né? Eu não fiz esse estudo. Eu fiz uma comparação de 2020 para 2021 para tentar entender o porquê dessa atual fiscalização. Aí eu encontrei a resposta. Nicola, Doutor Marco Antônio, uma pergunta. Você mostrou aí nesse quadro de acidentes. É mais marcenaria ou é mais outras atividades? Ou é uma serralheria, uma madeireira? Mostra a pesquisa aonde está acontecendo mais esses acidentes?
O levantamento que eu fiz foi basicamente, principalmente em relação à fabricação de móveis. Ok. Porque Ok. quando você vai lá no site da Inspeção do Trabalho, você consegue descer a um nível maior de detalhes. É muita informação e é muito rica as informações que estão lá. Muito São bom. muito ricas. Muito bom, inclusive, para a nossa gestão. Obrigada aí pela dica, né, quase assim, de ferramenta de análise, uma ferramenta estratégica mesmo para a gente até traçar ações mais estruturadas pelo sindicato também. Muito bacana. Te agradeço muito pela sua fala, doutor Marco Antônio, te convido a ficar ainda mais um pouquinho com a gente e escutar a nossa parceira aqui também, a Mariana Reis, para a gente conseguir tirar algumas dúvidas lá no final também, caso alguém queira fazer alguns questionamentos. E aí, com 2 especialistas de peso aqui, eu tenho certeza que a gente vai ter um cenário bem bacana aí no final do evento com essas perguntas. Muito obrigado. Eu que te agradeço. Paula? Alô, Paula? Paula? Só um minutinho, que a Mariana já está aqui conosco, a gente já vai iniciar com ela. Só um pouquinho. Boa noite a todos. Boa Já noite. enxerga minha tela aí? Já está ok? Aqui está tudo bem. Dá para ver. Pessoal, então, vou começar me apresentando, né? Eu sou a Mariana, sou engenheira de produção, de formação, sou engenheira de segurança, sou especialista na área de higiene ocupacional e atuo também com a área de ergonomia, né? Então, assim, tem vários anos que atuo nessa área de segurança e trago uma bagagem aí bacana para a gente conversar hoje, tá? Hoje eu atuo no Centro de Referência de Saúde e Segurança do SESI. Hoje a gente tem uma unidade que fica no SESI de Jardim da Penha. Tá? Meus contatos ficam aí também, fiquem à vontade. Então, hoje a gente vai conversar um pouquinho, né? O doutor Marco Antônio já trouxe o tema aqui para a gente, muito bem falado. A gente vai falar um pouquinho mais sobre o programa de gerenciamento de risco e o que vocês precisam saber e fazer para se adequar. Pessoal, confirma por gentileza se vocês estão vendo em tela cheia a apresentação. Eu consigo enxergar, Mariana. Pessoal, por gentileza, alguém pode me confirmar? Mariana, eu Oi. consigo enxergar. Está ouvindo? Ok, então tá jóia. Então vamos lá, pessoal. Quando a gente começa falando do PGR, a gente vai falar um pouquinho das normas regulamentadoras, né? Então, assim, temos hoje 37 normas, 135 vigentes, e aí essas normas, elas existe prevalência dessas normas. Lá em 2018, a gente teve uma regra que disciplinou isso e que trouxe essa diferenciação. Nós temos normas que são setoriais, nós temos normas que são especiais e temos a norma geral. Quando a gente fala de uma norma setorial, a gente está falando de uma norma que se aplica diretamente a um determinado segmento, né? Quando a gente fala de uma norma especial, essa norma normalmente vai tratar sobre atividades, instalações, equipamentos, de forma geral, né? De diversos segmentos.
E quando a gente trata dessa norma geral, ela vai lá decorrer de uma relação jurídica prevista na lei, que não foi tratada nem na setorial e nem na especial. Por que eu estou contextualizando isso? A NR1, que é a norma que a gente vai tratar, ela se coloca como uma norma geral e, portanto, né, de menor prevalência. Então, a setorial prevalece sobre a especial, que prevalece sobre a norma geral. Trago aqui também um histórico, né, de revisão e de publicação da NR1. Como o doutor Marco Antônio falou, trouxe esse histórico também, né? As nossas normas regulamentadoras, a portaria 3214, né, surgida lá no ano de 78, e aí depois, em julho de 2019, já surgiu uma aprovação para essa nova NR1, mas que ainda não trouxe esse conceito para a gente de GRO. Trouxe algumas modificações que se mantiveram, que foram importantes, como, por exemplo, a modalidade do ensino à distância, como, por exemplo, a guarda de documentos digitais ao invés dos documentos físicos. E aí, lá em 2020, nós tivemos uma nova alteração, e aí sim surgiu o nosso conceito, né, de GRO, Gerenciamento de Riscos Ocupacionais, e do nosso Programa de Gerenciamento de Riscos. E aí falou-se que teríamos um ano. Chegou nesse prazo, tivemos uma nova prorrogação, né, que foi para fevereiro de 21, que foi para julho de 21 e que vigorou em 3 de janeiro desse ano. Né? Então, assim, em 3 de janeiro passou a vigorar esse contexto da NR1 e também da NR7 e da NR9. Né? Ela não entrou em momentos diferentes. Então, nesse mesmo momento, entrou NR1, NR7, NR9, trazendo uma série de modificações para a gente. E sobre isso que a gente vai falar um pouquinho. A NR1 era uma norma mais enxuta, né, gente? Passou a ser uma norma robusta. Ela traz essa nova estrutura, ela traz um novo campo de aplicação, ela fala dos direitos e dos deveres, e ela traz um item específico, né, que vai falar lá sobre o gerenciamento de riscos ocupacionais. Vai trazer sobre a informação digital, sobre capacitação e treinamento, sobre o tratamento diferenciado do MEI, do ME e EPP. Pessoal, vou pedir um tempinho para vocês. Sinalizaram aqui que a apresentação ela não está passando, tá? Deixa só a gente verificar aqui o que está acontecendo e a gente retorna. Vamos lá, vamos fazer uma nova tentativa aí. Acredito que agora tem atualizado a tela. Agora está atualizado. Visualizou? Então, só voltando aqui rapidamente, gente, a gente falou das prevalências das NRs, falamos do históricozinho, né, de publicação das normas, e falamos aqui, a princípio, da estrutura dessa nova NR1 que a gente vai trabalhar agora. O que ela traz de diferente, né? Assim, o que eu vou trazer que eu tinha na NR9 que a NR1 traz de diferente para mim? O conceito de risco e perigo. Quando a gente estava lá na NR9, a gente ouvia muito falar de risco ocupacional. Falamos ainda de risco ocupacional, mas a NR1 trouxe isso diferenciado. Tem uma diferença, né, gente? O que é perigo e o que é risco? Isso é muito importante para a gente saber fazer essa diferenciação. Eu trouxe aqui um exemplozinho básico, né, para a gente pensar. Se eu tenho lá no mar, estou vendo um tubarão e estou na terra, eu tenho um perigo à vista, né? É um risco para mim? Se eu estiver do lado de fora, se eu não entrar na água, não será um risco. Mas se eu for um surfista, um nadador e me atrever a entrar no mar, logo eu terei um risco. Por quê? Porque a probabilidade disso acontecer existe e a gravidade desse acidente também existe. Então, o risco ocupacional vai ser essa combinação de fatores. Por que eu falo isso? Muitas vezes a gente tem a possibilidade de agir lá no perigo. Para quê? Para que ele não se torne um risco. Vou falar um exemplo. Todas as empresas têm risco ergonômico?
Se a gente for pensar, no escritório, né? Lá no escritório, todo mundo tem risco ergonômico? Depende. Aí é que eu tenho que fazer análise. Eu posso ter um perigo ali, né? Assim, porque a pessoa ela passa longos períodos sentados. Porém, se eu tenho uma cadeira que tem regulagem, que permite ajuste, se o trabalhador tem, se ele pode a qualquer momento se levantar, fazer uma alternância de postura. Então, assim, a gente vai vendo as medidas que são adotadas e que não geram um risco ocupacional. Tá? Então, temos sempre que lembrar desse conceito diferenciado. Eu tenho perigo e eu tenho risco. De forma que, se eu atuar nesse perigo, provavelmente esse risco ou não vai existir ou vai ser bem menor. Ok? Falando um pouquinho do GRO, ele vai constituir, então, um gerenciamento de riscos, né? Na forma física vai ser o gerenciamento de risco. Ele pode ser implementado por unidade operacional, por setor ou atividade. Isso mudou do PPRA para cá, né? O PPRA trazia isso como estabelecimento. Então, isso veio de forma diferente. E também pode ser atendido por sistema de gestão em SST, o que muda aí a questão do tempo, né, gente? Porque diferente do PPRA, ele tem 2 anos de validade e, se atendido pelo sistema de gestão em SST, ISO, né, certificação, se estiver atendendo todos os requisitos, passa a ser 3 anos. E aí, pessoal, quando que eu tenho que revisar essa avaliação de risco, né? Já que ele tem a validade de 2 anos. Então, eu vou fazer isso, vale 2 anos, posso colocar na gaveta e deixar ali? Não. Existem algumas situações que eu preciso de revisar essa avaliação de risco. Quando que é? Quando eu implementar alguma medida de prevenção, então eu vou reavaliar esse risco. Após alguma inovação, alguma modificação de tecnologia, de ambiente, de processo, alguma nova situação, gente, que modifique o risco existente. Tá? Então, eu preciso de fazer uma reavaliação. Na ocorrência de acidente, também de doenças relacionadas ao trabalho, também vou fazer uma nova avaliação de riscos. E quando houver mudança nos requisitos legais aplicáveis. Então, temos aí algumas situações que nos demandam essa reavaliação. Então, pessoal, o PGR, ele está inserido nesse gerenciamento de riscos, né? E ele representa um processo de melhoria contínua que vai substituir esse PPRA. E, além dos riscos físicos, químicos e biológicos que eram contemplados no PPRA, vai passar a ser englobado os riscos ergonômicos e os riscos de acidente. Né? Então, ficou um programa completo. A gente traz essa imagem aqui, né, que traz como um macro processo de gerenciamento de riscos, tá? E tem o documento PGR. Esse macro processo eu vou identificar, eu vou avaliar, eu vou controlar e eu vou gerar um documento PGR, que vai ser composto de um inventário de riscos e de um plano de ação para cada risco significativo identificado. Quando a gente pega isso, a gente vê muita ligação com o quê? Com o nosso PDCA. Né? O PDCA, ele traz essa rotina da gente, a gente vai planejar, a gente tem um processo, uma atividade, nós vamos levantar quais são os perigos, né? A partir do perigo, eu vou ver se existe risco, né? Vou avaliar esse risco ocupacional, eu vou implementar medida de controle, eu vou monitorar, né? E eu vou também, paralelo a isso, porque isso aqui a gente está falando de PGR. Quando eu falo ali, então eu tenho um inventário de risco, eu tenho plano de ação, porém eu tenho outros documentos que precisam compor esse gerenciamento de riscos. E aí a gente fala, né? A gente lembra dos laudos técnicos, né? Dos pareceres, a gente lembra também das análises de acidente de trabalho, que hoje vão compor esse gerenciamento de riscos, e também o plano de respostas à emergência. O plano de resposta à emergência é uma coisa que talvez, se a gente for buscar, a gente tenha um pouquinho mais de dificuldade de encontrar esse documento na nossa empresa. É um documento difícil de se fazer? Não, não é, gente. Se a gente for pensar numa resposta à emergência, a gente precisa, de forma clara e de forma prática, conseguir passar para o trabalhador se, em caso de alguma ocorrência, né, que seja um incêndio, que seja
E aí vai depender do cenário da empresa, né? Por exemplo, se minha empresa é em Vila Velha e sempre alaga, tem inundação, então eu vou tratar isso também. E diante desse cenário, o que esse trabalhador vai fazer? Para quem que ele liga? Né? Quem que ele aciona? Para qual hospital que ele vai, que é mais próximo da empresa? Então, são situações como essa que hoje está previsto dentro do PGR, né? Para a gente ver essa questão também das respostas às emergências. Então, gente, fazendo esse PDCA aí, a gente tem esse PGR e a gente gostaria de comentar um pouquinho, quando a gente fala das ações, sobre a hierarquia das medidas de controle. A norma, ela traz para a gente algumas medidas de controle. Ela pode ser no âmbito coletivo, que a gente chama de EPC, ela pode ser administrativa, organizacional, né? Eu vou tratar de um revezamento, ou as próprias ações da organização, o próprio exame médico, o próprio treinamento. Então, tem essas ações também, e temos a ação, os equipamentos que são individuais. E aí a norma me fala o seguinte, eu não posso chegar e quando o meu trabalhador chega para trabalhar, eu admito e entrego o EPI. Porém, eu preciso de pensar nessa hierarquia que a norma me coloca. Então, a gente sempre tem que pensar na primeira possibilidade, eu consigo eliminar esse perigo? Eu consigo substituir esse perigo? Consigo trocar essa fonte por uma coisa que seja menos prejudicial ou que não tenha riscos? Né? E aí, depois, eu vou pensar nisso. E a proteção coletiva? Eu tenho um ruído, eu consigo enclausurar, eu consigo isolar essa fonte, eu consigo afastar essa fonte de forma a diminuir a intensidade para o trabalhador? Então, eu tenho que estar pensando nessa hierarquia das medidas de controle. Tá, gente? Sempre pensando que eu vou tratar primeiro no âmbito coletivo, depois no âmbito da organização e, por último, o EPI. Tá? Então, isso é um item previsto em norma e também reforçado nessa nossa nova NR1. Tá? Quando a gente fala aqui de contratantes e contratadas, então a NR1 ela traz essa previsão também. Então, ela fala que, muitas vezes, a contratante ela tem que fornecer as informações do PGR para essa contratada. Então, todos os riscos que uma contratante tem devem ser informados para a contratada, e vice-versa. Né? A contratada também deve fornecer o inventário de riscos para essa contratante. Falando um pouquinho dos tratamentos diferenciados que a NR1 trouxe, a gente trata aqui do MEI, a gente fala que o MEI está dispensado de elaborar o PGR, tá? E aí traz também a questão das fichas, né? Assim, essas fichas elas foram expedidas com algumas orientações de segurança e saúde. Pessoal, não sei se vocês já tiveram a oportunidade, convido vocês a conhecer esses documentos, tá? O link está aí. Na apresentação do Dr. Marco Antônio também tem esse link. As fichas são extremamente proveitosas, tá? Essas fichas, eu coloquei até um modelozinho aqui de atividade de carpintaria e trabalho com madeira. Essas fichas, elas foram divididas por segmentos, tá? Então, nós temos uma ficha específica de atividade de carpintaria e trabalho com madeira. Essa ficha, ela traz todo o levantamento dos perigos e riscos e quais as medidas de controle orientadas. Então, tem muita informação bacana, é um documento proveitoso para vocês, tá? Oriento que façam a busca aí e vejam isso. Trazendo de forma clara também e ilustrada, né? Assim, como que ficou essa questão dos tratamentos? Então, a gente tem aqui que as microempresas e as empresas de pequeno porte que não possuem SESMIT e que optarem por usar a ferramenta de avaliação de riscos disponibilizada, né, pela Secretaria do Trabalho, essas empresas poderão estruturar o seu próprio PGR. Tá? Outra situação, também microempresas e de pequeno porte que sejam de grau de risco 1 e 2 e que declararem ausência de risco físicos, químicos e biológicos também estão dispensadas da elaboração do PGR. Quando a gente pega esses 3 tipos de empresa, considerando os MEIs também, quando eu falo de grau de risco 1 e 2, e que eu declaro que eu também tenho ausência de riscos ergonômicos, a norma, ela fala que a gente está dispensada do PCMSO. Então, quando ela traz essa dispensa de PCMSO,
cabe ressaltar que ela não traz a dispensa do ASO. O ASO ele continua sendo obrigatório. Mariana, mas o que eu vou fazer, com base em que eu vou fazer um ASO se eu não tenho PCMSO? Quando a gente não tem risco, basicamente o PCMSO demanda uma consulta clínica, né? Então, assim, é dessa forma que será conduzido caso a empresa se enquadre nessa situação. Pontos de atenção, pessoal. A NR1 determina que o PGR seja assinado e datado por quem elaborou, né? Então, busca evidenciar um histórico de atualizações ao longo do processo de revisão dessa norma, tá? O inventário de riscos e o plano de ação, o histórico de atualização, tudo isso mantém-se ainda por um período de 20 anos, assim como era determinado lá para o nosso PPRA. Pessoal, para fins de caracterização de atividades ou operações insalubres ou perigosas, não falaremos de PGR, né? E aí nós vamos tratar de quê? Para falar desse assunto, ou eu vou ter um laudo de insalubridade, um laudo de periculosidade e um LTCAT, para falar da minha questão previdenciária e também para compor o quê? O meu PPP, né? Então, a partir desses documentos, a partir do PGR, que muitas vezes vai levantar risco, vai medir risco, então o PGR ele vai me fornecer, vai me subsidiar informações para que eu possa também elaborar os meus laudos e elaborar o meu PPP. Só lembrando que o PPP é o perfil profissiográfico previdenciário, que é o documento que vai trazer o quê? O histórico laboral do trabalhador, quando ele se pretender, quando ele for aposentar, né? Então, é um documento destinado ao INSS, que vem de onde, gente? A informação do nosso PGR, né? Então, tamanha a importância desses perigos e riscos avaliados dentro do PGR. A gente traz aqui uma informação também quanto à questão de digitalização dos documentos, né? Então, tem uma portaria, a portaria 211, pessoal, essa portaria é de 2019, que ela dispõe sobre a assinatura e a guarda eletrônica dos documentos relacionados à segurança e saúde no trabalho. Então, ela traz uma previsão de data, né? Sendo que o que está em vermelho aí já está valendo. Então, para apenas as microempresas e microempreendedores individuais, tem o prazo até 2024. As demais já está valendo. O que significa isso, Mariana? Que eu preciso de ter um PGR, que eu preciso de ter os meus laudos, todos com assinatura digital, né? Por via de certificado digital. Então, isso é uma tentativa mesmo de modernização, que vai ao encontro de tudo isso que a gente vem tentando, né? Dessa própria reestruturação das normas mesmo. E aí, pessoal, tratando disso, como que vai funcionar a fiscalização após a entrada do PGR? Então, houve a publicação de uma instrução normativa que dispõe em relação aos procedimentos que serão observados. E aí a gente tem a informação de que que acontecerá uma dupla visita. O que significa essa dupla visita? Basicamente, que serão realizadas orientações relativas ao PGR, ao programa, aos riscos, e não notificação, autuação. Porém, existem algumas exceções, né? Até coloquei aqui no cantinho da tela. Se tratando de falta de registro de carteira de trabalho, de atraso no pagamento do FGTS, de fraude, né? De acidente do trabalho, de trabalho infantil ou em condições análogas a de escravo, essas situações não serão perdoadas, serão vistas, né? Em contrapartida, a orientação na parte de segurança e saúde. Ok? E aí, pensando um pouquinho em atualidade, né, falando do PGR, a gente sempre lembra lá do nosso e-social. Então, aí, acredito que vocês correram contra o tempo, né? Muitos de vocês fizeram os envios, que foi até o dia 15 de fevereiro. Porém, nós tivemos uma publicação que ficou postergado para 2023, né? Para 1º de janeiro de 2023, a obrigatoriedade do PPP em meio eletrônico. Isso também viria por meio do e-social, né, gente? Que seria onde eu ia imputar essas informações e iria gerar um PPP eletronicamente.
Então, isso foi adiado para 1º de janeiro. Assim como as empresas que as empresas que estão obrigadas do envio do 2220 e 2240 fica postergado também. Mariana, posso deixar de enviar? Isso é uma questão jurídica, né? Posso enviar? Pode. A ferramenta está disponível. Devo enviar? Jurídico, tá? Que é importante a gente pensar? Muitas situações, na prática, não estão conforme previsto. Muitas vezes não estão conforme os laudos, né? Assim, de repente um exemplo, de repente hoje eu pago uma insalubridade para todo mundo, né? Por questão de talvez melhorar um pouco o salário, por alguma questão interna. Isso muitas vezes acontece. Porém, quando a gente entrar com o E-Social, a insalubridade ela só é devida quando condicionada no laudo. Então, são situações que a gente precisa organizar a casa antes de chegar, né? Então, eu convido vocês para a gente fazer essa reflexão, levar para casa e pensar o que é que eu preciso ajustar para em 2023 estar tudo redondinho quando efetivamente entrar o E-Social. Né? Então, gente, é o momento da gente ajustar essas possíveis inconsistências. Tá? Então, os eventos 2240, que ia tratar lá dos meus agentes ambientais, se eu tenho ruído, se eu tenho poeira, se está acima, se está abaixo do limite, será obrigatório em 23. O evento 2220, que ia tratar lá dos meus exames periódicos, dos meus exames admissionais, toda essa movimentação de trabalhador, também postergou para 2023. Sendo que a comunicação do acidente de trabalho já acontece por meio desse sistema, desse E-Social, nessa linguagem XML, né, gente, que é o que a gente fala, que é a linguagem que é capaz, a linguagem computacional, que é capaz de conversar com o sistema E-Social. Finalizando aqui, a gente traz o SES, em parceria com a CNI, eles elaboraram uma publicação referente a essa interpretação da nova NR1. Está disponível, tá, pessoal, no site da CNI, tem um linkzinho aí embaixo da apresentação, e é uma informação bacana lá para vocês terem também. Entregas ao cliente, gente, o que a gente tem proposto aí diante dessa nova NR1, desse novo cenário aí, né, de toda essa modernização que a gente tem vivido? Então, hoje a gente propõe entregar um PGR que é composto, né, dos riscos ambientais que já vinham, os físicos, químicos e biológicos, e também dos riscos ergonômicos e de acidente. Então, cumprindo a norma, a gente faz o inventário de risco e faz esse plano de ação. A gente entrega também o PCMSO, né, do controle médico de saúde, com relatório analítico, fazemos os laudos de insalubridade, periculosidade, o LTCAT, e prestamos consultorias diversas na área de segurança e saúde também. Algumas prerrogativas desse novo modelo de atuação, né? O que mudou em relação ao que era, o que é hoje? Então, a gente muda essa vigência, né? O nosso contrato passa a ter, ao invés de 12 meses, ele vai passar a vigorar com 24 meses. Hoje o SES ele trabalha com uma emissão de proposta otimizada. Anteriormente, até a gente emitir uma proposta, o engenheiro precisava de ir na empresa, né, analisar todo o cenário, verificar as FISPICs, verificar quantas avaliações eram necessárias para depois gerar a proposta. Então, hoje nós estamos com uma estratégia de otimização, que a gente o mercado atende, passa um preço básico que compõe todo aquele pacote que a gente falou atrás, e depois se tem a visita do engenheiro, verificando quais são as especificidades, né, que podem ou não demandar uma nova proposta. A gente faz a atualização desse programa, tá, gente, ao longo da vigência. Então, precisei atualizar, precisei mudar o risco, incluir função, então a gente faz essas atualizações. E a gestão do PCMSO também ocorre, né, por visitas presenciais e também por outras formas de acompanhamento, tá? Dos resultados de exames e outras situações da empresa. Todos os nossos programas, todos os nossos documentos, eles são entregues já atendendo a portaria 211, né? O que significa? Eles são entregues em formato digital, com assinatura digital. E também, por último, né, assim, a gente tem também o acesso liberado aos módulos de gestão, ao InfoSES Viva Mais e o portal E-Social.
Pessoal, esses módulos de gestão que eu cito aqui, um exemplo, né? O que eu faço nesse módulo de gestão? Por exemplo, o nosso sistema permite que você faça um controle e gestão de EPI, possibilitando usar até biometria para registrar o uso, né? Então, são algumas modernidades, algumas coisas que foram agregadas ao sistema OS+, e que está disponível aí para vocês. Quanto ao e-social, a gente faz toda a geração dos arquivos, né? Assim, imputando dados no sistema, geramos na linguagem XML, a empresa tem acesso ao arquivo, assina e faz a transmissão. Então, essas hoje são as novas premissas, né, desse novo modelo de atuação, e convido vocês a gerenciar riscos ocupacionais e a minimizarem perdas. Ok? Pessoal, agradeço aí pelo tempo, essa foi a minha apresentação, e eu fico à disposição para perguntas que vocês quiserem. Interessantíssimo, né? A forma como vem a informação mais leve, né? A gente estava aqui ouvindo a Mariana falar e realmente a forma pedagógica como você trouxe as informações facilita muito, né? Não é a nossa expertise, não é a expertise de uma série de empresários, e a gente acaba tendo que conviver, né? Com uma linguagem que não é nossa, com uma série de informações que não nos... Não, a gente não tem de berço e nem de escola, né? Então, é na prática, ali no dia a dia, que vai aprendendo mesmo, né? Então, muito obrigada pela sua participação, agradeço bastante, e certamente a gente vai replicar esse conhecimento muito, porque a gente fez a gravação, a gente vai disponibilizar para os outros associados que não estão agora, nesse momento, conosco, e também, por ser um assunto tão importante, é um material para a própria federação, para outros sindicatos, né? Então, o Sindmadeira fica muito contente de poder disponibilizar esse material até para os parceiros. Presidente, você quer falar algo, quer fazer alguma complementação? Eu achei assim, na verdade, estão me ouvindo bem? Sim, sim. Tá, é porque eu estou estacionado aqui, eu fechei a empresa, aí estacionei aqui para dar finalmente eu estava ouvindo. Eu quero agradecer, né, a apresentação da Mariana, assim, impressionado. Fiquei impressionado com tanta riqueza de informação. E a gente percebe que o empresário aí está muito, muito seguro em relação a isso, né? É um desafio para os empresários, para as marcenarias em geral, mas a gente se sente seguro com tanta informação muito bem estruturada e com complementos do Dr. Marco Antônio. Eu gostei muito, eu estou muito agradecido mesmo. Os associados vão ficar muito, muito felizes com essas informações. Verdade, muito bacana. Eu vou convidar, então, o Derby para fazer uma fala final. Caso vocês tenham qualquer dúvida, todos que estão aqui conosco e queiram partilhar suas dúvidas conosco, peço a gentileza de nos passarem ou por e-mail, ou acabei de colocar aí o nosso contato do Sindmadeira novamente aí no chat, e a gente vai esclarecer todas as dúvidas de vocês de maneira individualizada, com toda a atenção que cada um de vocês merece, ok? E aí eu sei que a gente está em final de expediente, todos cansados, então a gente vai caminhando aí para o encerramento, e eu peço só para o Derby fazer aqui uma fala final para a gente caminhar aí para o nosso descanso merecido. Só um minutinho. Bom, vamos lá, né? Eu acho que tivemos hoje aí uma boa introdução ao tema, né? Acho que é algo vai depender de uma atenção mais rigorosa nossa, como empresários, como administradores, sobre essa situação. Eu habitualmente já tenho usado todos os programas dentro do Sistema S, né? Hoje a nossa realidade, a nossa empresa
tem usado o processo, é realmente diferente, é realmente estruturado para isso, com visitas técnicas, visitas em campo, medições em campo. Acredito que a nossa atenção tem que estar redobrada para o tema, né? Eu sei que a correria do dia a dia, comercial, financeira, é muito grande, né? Algumas empresas já mais estruturadas têm profissionais específicos para tomar conta desse tema, mas não é a realidade da nossa base sindical, do Sindmadeira. A maioria são formadas por pequenas empresas, onde hoje ou o administrador ou o proprietário trata diretamente sobre o tema. Estamos falando de vida, estamos falando de saúde, então nós temos o compromisso, né, de evoluir com esse tema com a maior celeridade possível, né? Fico agradecimento aqui aos palestrantes, a todos os envolvidos, a Paula aí pela organização do evento, e esse é apenas mais um, né? Nós estamos aí com a programação bacana para esse ano, para a gente evoluir nesse nível de informação, chegar a informação na ponta, né? Esse é sempre o nosso objetivo. Gostaria de dar um recado também, é o seguinte, que os associados que hoje estão participando, que chamem mais profissionais, tanto do segmento, colegas empresários, colegas administradores, e também trazer um pouco da equipe, administrativa, trazer um encarregado operacional, o máximo de pessoas possível para que a gente consiga multiplicar isso com celeridade, né? Que a gente avance com esse processo com a maior celeridade possível, com a importância realmente que o tema merece. Tá bom? Agradeço, boa noite a todos e vamos em frente, né, Paulo? Para o próximo. Opa, áudio fechado. Agradeço a todos. Uma boa noite e qualquer dúvida estamos à disposição. Acessem o nosso site, madeiraimóveis.com.br, tem os nossos contatos aí e agradeço a todos. Uma boa noite. Boa noite, obrigado a todos. Boa noite, obrigado a todos também.